Você sabia que uma única carta pode mudar o rumo de uma igreja inteira? O livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, não é apenas um texto antigo, mas um grito desesperado para salvar uma comunidade da destruição espiritual. Imagine um povo que estava prestes a trocar a liberdade em Cristo pela escravidão de antigas tradições. O que estava acontecendo ali? Por que Paulo escreveu com tanta urgência? Neste resumo você vai descobrir o contexto histórico que cercava essa carta, as dificuldades que os Gálatas enfrentavam e os temas principais que ecoam até os dias de hoje: a luta pela justificação pela fé, a verdadeira liberdade e como viver de acordo com o Espírito. Quer entender como essa mensagem impactou a história e continua a transformar vidas? Continue com a gente. Atenção! O livro de Gálatas é uma das epístolas mais impactantes do Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo. Mas por que essa carta foi escrita? E o que estava acontecendo na época que motivou Paulo a agir com tamanha urgência? Para entender o poder desse texto, precisamos voltar ao contexto histórico da fundação da Igreja da Galácia. Localizada na região central da atual Turquia, a Galácia foi visitada por Paulo durante sua primeira viagem missionária. Ele estabeleceu igrejas, compartilhou o Evangelho da Graça e viu muitos convertidos ao cristianismo. No entanto, algo perigoso estava prestes a acontecer. Após a partida de Paulo, certos líderes judaizantes começaram a pregar uma mensagem diferente. Eles diziam que, para ser verdadeiramente salvo, os gentios precisavam seguir a lei mosaica, especialmente a circuncisão. Esses falsos ensinamentos criaram uma crise na igreja, e Paulo, percebendo o perigo, escreveu uma carta contundente para corrigir esse erro. Mas o que exatamente estava em jogo? Interesse. Ao escrever a carta aos Gálatas, Paulo tinha uma missão clara: defender a verdadeira liberdade que vem por meio de Cristo e proteger a igreja da escravidão legalista. O problema enfrentado pelos Gálatas era, em sua essência, uma batalha entre duas formas de entender a fé cristã. De um lado, havia aqueles que pregavam a salvação pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Do outro lado, estavam os que acreditavam que a salvação também exigia a observância das leis judaicas. Paulo sabia que permitir que o legalismo se infiltrasse na igreja seria um desastre, não só para os Gálatas, mas para todo o cristianismo. Ele defendeu que Cristo havia vindo para libertar a humanidade da maldição da lei, oferecendo, por meio de seu sacrifício, uma nova aliança. Este foi o pano de fundo que levou Paulo a escrever uma carta com um tom apaixonado, muitas vezes duro, para os Gálatas. Desejo. A carta de Gálatas é uma defesa vigorosa do Evangelho da Graça e um grito de liberdade espiritual. Paulo enfrenta de frente as questões apresentadas pelos judaizantes. Ele começa a carta lembrando os Gálatas de sua conversão, da maneira como haviam recebido o Espírito Santo pela fé e não pelas obras da lei. Ele lembra que até mesmo Abraão foi justificado pela fé e que a lei nunca foi capaz de salvar alguém, servindo apenas para mostrar a necessidade de um Salvador. Paulo também faz um apelo pessoal. Ele relembra os Gálatas de seu relacionamento com eles, de como ele havia sofrido para trazer-lhes o Evangelho, e lamenta profundamente que eles estivessem tão rapidamente abandonando a mensagem da salvação pela graça. Em um tom quase paternal, Paulo os exorta a resistir aos falsos mestres e a se apegar à verdadeira liberdade em Cristo. Ação. A carta de Gálatas termina com uma convocação clara à ação. Paulo não quer que os Gálatas apenas entendam o Evangelho da Graça. Ele quer que eles vivam essa liberdade no dia a dia. Ele os incentiva a não usarem sua liberdade como desculpa para o pecado, mas como uma oportunidade de servir uns aos outros em amor. Ele fala sobre a importância do fruto do Espírito, contrastando-o com as obras da carne, e encoraja os Gálatas a viverem de acordo com o Espírito. Além disso, Paulo adverte sobre as consequências de semear para a carne e não para o Espírito, deixando claro que as escolhas que os Gálatas fazem agora terão impacto eterno. Ele finaliza a carta reafirmando sua autoridade apostólica e o verdadeiro evangelho que ele havia pregado a eles. Para Paulo, a questão era de vida ou morte espiritual, e ele não poupa esforços para garantir que os Gálatas entendam o que está em jogo. Contexto histórico.
Na época em que Paulo escreveu Gálatas, o cristianismo estava em uma fase crítica de desenvolvimento. As igrejas estavam crescendo e se espalhando, mas as tensões entre os judeus e os gentios convertidos estavam em alta. Os cristãos judaizantes, que acreditavam que a salvação dependia da observância da lei mosaica, estavam tentando impor essas práticas sobre os convertidos gentios. Isso levou a conflitos significativos sobre o papel da lei e da circuncisão. Paulo, o autor. Paulo, que havia sido um fariseu zeloso antes de sua conversão ao cristianismo, tornou-se o defensor mais fervoroso da salvação pela graça. Ele argumentava que, em Cristo, não havia mais distinção entre judeu e gentio, e que a lei havia sido cumprida e superada pelo sacrifício de Jesus. A carta aos Gálatas reflete o zelo de Paulo por essa mensagem, uma vez que ele vê a tentativa dos judaizantes como uma ameaça direta à pureza do Evangelho. Dificuldades enfrentadas. A principal dificuldade enfrentada pelos Gálatas era a influência dos judaizantes. Esses líderes estavam convencendo os cristãos gentios de que precisavam ser circuncidados e seguir as leis judaicas para serem plenamente aceitos por Deus. Isso causou confusão e divisão dentro da igreja. Além disso, Paulo enfrentava a dificuldade de combater essas ideias à distância, pois ele já havia deixado a região e agora precisava confiar na eficácia de sua carta para corrigir o problema. Temas principais da carta. A carta de Gálatas aborda alguns temas centrais que moldam o entendimento do evangelho cristão. 1. Justificação pela fé. Paulo deixa claro que a salvação é recebida pela fé em Cristo e não pela observância da lei. Ele usa Abraão como exemplo, mostrando que mesmo antes da lei, Abraão foi justificado pela fé. 2. Liberdade em Cristo. Paulo exorta os Gálatas a permanecerem firmes na liberdade que Cristo conquistou para eles. Ele argumenta que voltar à lei é retornar à escravidão. 3. O papel da lei. A lei tinha um propósito, mas agora que Cristo veio, seu papel foi cumprido. A lei serviu como um tutor, mas não pode mais escravizar aqueles que estão em Cristo. 4. Vida no Espírito. Paulo fala sobre a importância de viver de acordo com o Espírito, em contraste com as obras da carne. Ele apresenta o fruto do Espírito como verdadeiro sinal de uma vida transformada. Em resumo, a carta aos Gálatas é um apelo apaixonado de Paulo para que os cristãos permaneçam firmes na fé que receberam, sem se deixarem enganar por falsos ensinos. Ele defende com veemência a liberdade em Cristo e a natureza do Evangelho da Graça, colocando a fé em Jesus como a única base para a salvação. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esse resumo do livro de Gálatas. Espero que essa mensagem tenha te inspirado a refletir sobre a liberdade que temos em Cristo e a importância de vivermos guiados pelo Espírito. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos como esse. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e compartilhe com seus amigos para que eles também possam se aprofundar nessas reflexões. E claro, ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro das próximas novidades. Até o próximo vídeo.